Olá, meus amigos. Vamos então começar? Estamos aqui no capítulo 1º do livro Mecanismos da Mediunidade, onde André Luiz trata de ondas e percepções. Então nos diz ele, com o subtítulo Agitação e Ondas. Em seguida a esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX, compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinação multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, André Luiz, nesse instante, nos dá um posicionamento da Terra enquanto um corpo celeste no espaço e funcionando mesmo como um grande magneto, um grande ímã, um grande campo de forças. Nesse reino de energias em que a matéria é concentrada estrutura o globo de nossa moradia, em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Interessante a gente observar que André Luiz aqui nos fala da formação do planeta numa concentração de matéria, estruturando o globo, nosso solo, a nossa camada de solo onde nós habitamos, e não descarta, muito pelo contrário, ele coloca que junto dessa estrutura física mais densa, que nós chamamos de solo, junto disso existe a matéria em expansão, ou seja, toda essa camada atmosférica que existe em torno do nosso solo e com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, e que desenvolve então uma vida inteira, porque a vida não se limita apenas àquela que está no solo terreno. Quando pensamos em vida, pensamos em seres orgânicos, pensamos em vegetais, animais e o homem em si, mas nós temos vida nas camadas atmosféricas, nós temos elementos que aguardam uma condição terrena para se manifestar. Nosso ar, nossa atmosfera mais imediata é cheia de vírus e bactérias, que são seres oportunistas aguardando a possibilidade de se fazerem presentes. Tudo isso, todo esse mecanismo, toda essa participação, toda essa diversidade de seres é que compõe a vida do planeta. Continua André Luiz dizendo, e toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra cria ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Então, se nós pensarmos que a agitação produz ondas, cada uma específica de acordo com a fonte emissora, por isso que ele cita a questão do aquecedor, teremos ondas caloríferas, de um aparelho luminoso nós teremos ondas luminosas, a questão de algo que emita som, um rádio, a música, são ondas sonoras, então são sempre vibrações. O universo é coalhado de vibrações, cada uma do seu tipo, cada uma emitida por uma agitação de matéria específica daquela faixa em que ela se faz presente. Imaginemos que mundo é este, ou que universo é este, onde tantas ondas nos envolvem. E quais aquelas que nós nos sintonizamos? É para a gente pensar. Na verdade, nós estamos mergulhados no oceano de ondas. Então, quando se diz que nós estamos em Deus, é como se Deus fosse toda essa vibração que
penetra e que preenche todo o universo e todos os corpos, e nós estamos também mergulhados neste mundo de vibração. Tipos e definições de ondas. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo este comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara, tangendo as águas de um lago, provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira, arrojada ao lençol líquido, traçará ondas maiores. Então, André Luiz está nos mostrando que, embora as agitações, as movimentações, o pulsar, tudo isso emite ondas, as ondas são diferentes entre si e são avaliadas conforme o comprimento. O comprimento dela é a distância que vai da crista de uma onda até a crista da próxima onda, passando pela depressão. Então, a distância da crista de uma onda até a crista de outra onda é o comprimento que esta onda tem. E isso vai variar. O primeiro exemplo que ele nos dá é da vara. Uma vara fininha, tocando a superfície de um lago, nós vamos ter ondas muito pequenas se movimentando e se espalhando. Mas se nós jogássemos uma tora de madeira, seria uma onda bastante grande, com um caminhar desta onda também envolvendo mais movimento, mais distância, mais amplitude. Um segundo exemplo que ele nos traz. Um contrabaixo lança-la-ás muito longas, um flautim desferi-la-ás muito curtas. Então, aqui ele está falando de duas ondas sonoras, tipos diferentes de ondas sonoras. Ambas são ondas sonoras, mas pela gravidade do contrabaixo, a onda que este som mais pesado faz é uma onda mais longa. Um flautim, que é um instrumento que emite ondas, notas muito altas, muito delicadas, muito finas, vai tornar estas ondas mais curtas. Então, o instrumento mais agudo vai fazer essa onda mais curta. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-os, porém, na pauta do seu comprimento ou distância, que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa. Então, uma oscilação eletromagnética ou as ondas eletromagnéticas, elas vão ser sempre da mesma substância, mas ainda aí vão ter diferença. A diferença estará no comprimento da onda, uma onda magnética mais longa, uma onda magnética mais curta. E isso vai depender das vibrações mais ou menos rápidas, conforme a lei do ritmo em que ela se apresenta. Que é, no entanto, uma onda? Até aqui ele falou de onda, mas agora que definição se poderia dar? O que é verdadeiramente uma onda da qual ele está se referindo? À falta de terminologia mais clara, diríamos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Interessante nós pensarmos isso, uma ressurreição de energia. Ele não tem outras palavras para dizer, mas é a forma com que a energia se mostra. Nós não podemos ver uma energia, mas nós podemos ver uma onda sendo transmitida num meio qualquer. Seja no meio aquático, nós vamos ver aquelas marolas que vão se repetindo. Então, é uma questão, sim, de uma ressurreição de uma energia aparecendo, houve a fonte emissora, a energia foi lançada e agora ela aparece diante dos nossos olhos de outra forma. Isso por intermédio do veículo, né, ou da superfície, do material que ela veicula ou que ela se estabelece. Partindo de semelhante princípio,
entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Primeiro que a gente vê esta obra trazendo a questão do átomo, né? Uma obra do meados do século XX, trazendo a questão do átomo como o emissor, a fonte primordial de qualquer irradiação. Mas, já aqui, eles colocavam uma ressalva, ou parte dele em agitação. Então, aquilo que hoje nós conhecemos como partículas subatômicas, que até então nós não tínhamos essa referência, mas ele deixa muito claro de que essas partes que até então não conhecíamos e hoje são claramente explicadas a todos nós, elas também vibram. Então, não necessariamente o átomo inteiro, mas as partículas, os elétrons, os prótons, os nêutrons e as partículas subatômicas que existem. Todas elas estão vibrando, todas elas são fontes primordiais de uma irradiação, despedindo raios luminosos, fótons, são feixes de luz, ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Então, nós vemos duas situações aqui. E talvez até a gente pudesse pensar nesta mecânica quântica atual, quando eles falam que os elétrons de um átomo teriam dois comportamentos. Ora se comportariam como ondas, ora se comportariam como partículas. Então, se fosse a questão de feixe de luz, nós teríamos já a energia coagulada, então nós teríamos partículas. Mas nós podemos também ter a movimentação do elétron apenas na formatação de ondas. E isso é que levou a mecânica quântica a desenvolver uma física de possibilidades. Da possibilidade do comportamento de um átomo mediante a emissão que se faz, a fonte emissora. Então, por aí a gente vê como os espíritos, ou André Luiz trazendo essas informações lá no meados do século XIX, do século XX, já mostrava para nós dessas possibilidades todas que hoje nós falamos com tanta naturalidade e conseguimos até entender um pouco. Conseguimos porque temos elementos hoje para esse conhecimento. Mas é importante observarmos tudo isso. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos seguindo. Homem e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Então aqui ele vem explicar como esses átomos podem emitir um produto que ora se comporte como onda ou que se comporte como partícula. Através desses movimentos, uma oscilação de maneira integral. Ou ainda, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas. Então, como se o núcleo tivesse menos movimento ou até algo próximo do parado, do estável, e os elétrons apenas saltitando em movimentação. Ou ainda, excitados apenas o núcleo. Os elétrons estão numa coroa eletrônica completa, equilibrada, em harmonia, então eles estão estáveis, mas o núcleo está desarmonizado, o núcleo está em atividade. Assim é que qualquer parte do átomo, uma pode estar estável, a outra em vibração. Então, não necessariamente um átomo inteiro, núcleo e coroa eletrônica em movimentação. Podemos ter ora apenas a coroa, ora apenas o núcleo em movimentação. Seja como for, eles desta maneira que conseguem lançar de si ondas que vão produzir
calor e o som. Então serão ondas térmicas, né, ou caloríficas, ondas sonoras, luz, as ondas luminosas e raios gama, através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz, as do raio-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprimem. Isso é maravilhoso da gente pensar. É maravilhoso porque nós temos diferentes ondas que propiciam diferentes resultados. Luz, som, calor, movimento, enfim, são diferentes ondas com diferentes resultados. Mas o que é que André Luiz nos diz aqui? Que não existe qualquer diferença na natureza das ondas. Então, a formação, a estrutura, a origem da onda em si não tem diferença de uma para outra. A diferença vai estar na frequência com que elas se fazem. Essa frequência que vai dar a faixa vibratória dessas ondas. E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que lhes afinam com o modo de ser. Por conta de tudo ser de origem material, desta matéria primeira, é que não há diferença na natureza, mas ela vai se mostrando, vai se revelando qual um feixe de forças em temporária associação. Funciona como como luz, como onda luminosa, por causa de uma vibração, de uma movimentação, que poderá ser interrompida e se modificar em outra apresentação. Então, há uma força temporária, em temporária associação, que somente assinala as ondas que lhes afinam com o modo de ser. Vão interessar naquele momento só as determinadas ondas que pertencem àquela expressão de trabalho. Temo-lo dessa maneira por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Fantástico! Fantástico André Luiz mostrando a participação do homem neste universo de ondas, dizendo que o homem, como um viajor cósmico, respirando neste império de ondas, e aí ele reforça novamente a ideia que ora se comportam como massa, ou ora se comportam como energia, apenas como ondas, condicionado nas suas percepções. Então, o homem consegue perceber limitadamente, de acordo com a sua capacidade. Então, ele é condicionado nas suas percepções à escala de progresso que já alcançou. Este progresso que André Luiz nos fala, para que o homem tenha maiores percepções, não é só o progresso espiritual, o espírito elevado que tem maiores percepções, mas também se associa
ao progresso físico, orgânico, das estruturas mentais, biológicas, que compõem o corpo humano. Então, na medida em que nossos corpos, ao longo da evolução humana, vêm sendo habilitados com mais possibilidades, com mais faculdades, com instrumentos mais apurados, nós, espíritos que habitamos esses corpos, vamos tendo a possibilidade de captação diferenciada. Nos dias atuais, nós temos assim as nossas televisões antigas de válvula e hoje as televisões HD, as televisões de plasma. Claro que as nossas televisões de válvula hoje pegam meia dúzia de canais, ou quase nenhum mais, e daqui a um pouco de tempo não mais conseguiremos captar as ondas sonoras e luminosas que são decodificadas pelos nossos aparelhos e se transformam em imagem e som em nossas casas. Porque elas já estão sendo lançadas a partir do emissor numa outra frequência vibratória, que só essas televisões de tela fina, televisões de plasma, que tendo ainda o decodificador HD, vai conseguir decodificar e trazer. Então, aquilo que antigamente a gente conseguia captar nos nossos aparelhos e que achava lindo, fantástico, maravilhoso, mas era uma imagem perfeita, tinha imagem fantasma, tinha muito chuvisco, o som às vezes duplicava o canal. Então, isso tudo está ficando de lado, porque novas tecnologias desenvolveram aparelhos mais aperfeiçoados. Os aparelhos emissores também puderam emitir ondas com outras frequências e agora nós temos imagens mais nítidas, som mais limpo, tudo muito mais claro para podermos observar em casa. Se a pessoa não se adequar à recepção dessas novas possibilidades, daqui a um tempo ela não terá mais acesso a essa comunicação. Simplesmente porque não tem aparelhos adequados, não tem decodificadores dessas ondas. Então, o homem, o progresso do homem, ele também está condicionado às suas percepções, aquilo que o corpo lhe permite perceber. E isso de acordo com a escala de progresso que ele já alcançou. Viemos lá do homem das cavernas, hoje estamos no homem sapiens sapiens. Quantas mudanças sofremos e como se ampliou a nossa capacidade de percepção. Então, André Luiz continua falando, o progresso é esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental. Então, veja bem, o nosso patrimônio, o nosso progresso também está associado e vai se graduando, vai se ampliando no campo mental que é característico do ser humano de cada época, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu. O nosso campo mental está trazendo tudo aquilo que nós registramos do passado, com possibilidades maiores. Então, o que é que a vida já nos deu? O tempo de evolução. Quanto tempo o homem tem evoluído na face da Terra? Isso tudo foi propiciando melhoria do campo mental humano. Mas não é só essa possibilidade, que nós poderíamos chamar até de física ou psíquica, estruturas psíquicas, estruturas neurológicas, não é isso. É aquilo também que ele próprio já deu à vida. Então, se ele tem um tempo de evolução material, ele também, neste período de evolução material, tem o seu tempo de esforço pessoal na construção do seu destino. Então, o mesmo tempo de evolução de X anos para um espírito pode servir para algumas aquisições. Para o outro que conseguiu usar bem este tempo,
num esforço pessoal de melhoria, o mesmo período de tempo tem aproveitamento muito maior. Se nós olhássemos, por exemplo, uma escola, 2 alunos que estão na mesma série, com o mesmo professor, assistindo as mesmas aulas, com o mesmo período de aulas e férias, com o mesmo tempo, sentados lado a lado na mesma classe. Um faria o suficiente. Aquele aluno médio que teria só o desenvolvimento suficiente, o mínimo suficiente para poder passar de ano. Mas o outro aproveitou fantasticamente todas as aulas, se interessou muito mais, progrediu muito mais. Então ele não é um aluno com nota mínima para aprovação, ele é um aluno que tirou nota máxima, independente de ter sido aprovado ou poder ser aprovado com a nota mínima. Ele não quis a nota mínima, ele quis a nota máxima. Então, ambos tiveram o mesmo período de tempo, um tempo de evolução de uma série para outra, mas desenvolveram um tempo de esforço pessoal, que é um investimento na construção do destino, diferentes. E aí, aquele aluno que teve sempre nota mínima, poderá nunca ser uma pessoa que avance, que progrida em forma de destaque, em forma de crescimento pessoal, enquanto o outro que sempre se esforçou por uma aquisição maior, ele com certeza haverá de ter ali o seu aproveitamento máximo, a sua especialidade, a sua luta, o seu bem-estar. Então, nós vamos continuando. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade, no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos de seu cabedal de conhecimento e das quais deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então, é interessante observarmos isto. Para a valorização e enriquecimento do caminho, nós temos, então, um tempo de evolução. Mas para valorizar esse tempo, aproveitar ao máximo, nós temos recebido da vida o cérebro, as estruturas cerebrais. E nós estamos cansados de saber que quando utilizamos, aquilo que mais utilizamos se desenvolve, o que menos utilizamos no corpo físico se atrofia. Então, a pessoa que tem o lado racional, o lado da matemática, ele desenvolve determinados pontos do cérebro, determinadas ligações do cérebro, mais do que a outra, que não se aplica a isso. O outro que usa mais o lado da sensibilidade, do conhecimento, da música, da poesia, da emoção, essa criatura está desenvolvendo mais esse potencial do que o outro. Então, nós recebemos da vida, para cada encarnação até, um cérebro dotado das condições para o nosso aprimoramento. Por isso que André Luiz diz, por intermédio do qual nós vamos exteriorizar as ondas que marcam a nossa individualidade. O cérebro nos permite emitir o pensamento. E cada um pensa o que quer de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, com o seu modo de ser. E é isso que marca a nossa individualidade. No concerto das forças universais, e absorve aquelas ondas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento. Então, da mesma forma que nós emitimos ou colaboramos com o universo, emitindo os nossos pensamentos, a nossa capacidade de raciocínio, ou tudo que de nós pode ser vertido em benefício, nós estamos emitindo. Mas, ao mesmo tempo que emitimos, também somos receptores. Nós somos aparelhos, emissores e receptores ao mesmo tempo. Aí nós passamos a receber
ondas de outras pessoas que se aproximam de nós, que emitem nossa direção, mas por que recebemos? Porque nós sintonizamos com aquela faixa mental, porque nos interessa aquela faixa mental e é por isso que as informações vão chegando ao nosso cérebro e nós vamos absorvendo, vamos aproveitando, vamos tirando, fazendo um aprimoramento do trabalho da nossa própria sublimação com essa troca de informações que estamos, então, tendo. Tudo certo, gente? Deu para entender? É fantástico nós pensarmos sobre esse relacionamento das mentes, o emaranhado de pensamentos que nós vivemos. E por isso André Luiz agora tem como subtítulo Continente do Infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Então, mais uma vez, ele abre dizendo que nós temos implementos estruturais, ou seja, peças, mecanismos, possibilidades. Agora, o que vai acontecer? Vão se ajustar os nossos ouvidos e olhos às percepções que estes aparelhos estão nos permitindo, que estes órgãos nos permitem. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou que ainda se mostra fora do corpo físico em condições análogas, movimenta-se no império do infrassom, porquanto os sons continuam existindo, som que disponha de recursos para assinalá-los. Perdão, sem que disponha de recursos para assinalá-los. Isto para nós é interessante observar. Os nossos ouvidos, né? O quanto ouvem os nossos ouvidos, o limite. Então, André Luiz disse, olha, abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, tanto os encarnados como os desencarnados que ofereçam, que ainda tenham um corpo espiritual em condições semelhantes ao corpo físico terreno, se movimentam no império dos infrassons, que é daqueles sons muito baixos. E alguns autores colocam isso abaixo de 16 vibrações por segundo. É uma nota de André Luiz. Mas, quer dizer, nós ouvimos dizer, na nossa atualidade, que a nossa faixa audível é de 20 a 80 decibéis. Abaixo de 20 estariam os infrassons, acima de 80 estariam os ultrassons. Seja a faixa que for, nós estamos vendo que há um limite, mas que não é porque não ouvimos, não está na nossa faixa audível, que o som não existe. Ele continua existindo, mas pela nossa aparelhagem, nós não conseguimos captá-lo. E veja que interessante, mesmo os desencarnados. Mesmo desencarnados, não são todos que vão ouvir sons mais baixos. Aqueles que estejam em faixas semelhantes à do encarnado, também não ouvirá. Por isso que quando nós falamos de evangelho no lar, falamos de prece, nós costumamos dizer para as pessoas, leia o texto em voz alta, faça a prece em voz alta, porque espíritos existem, especialmente esses que estão aqui circulando na nossa crosta terrena, interagindo mais de próximo com o encarnado, eles não ouvem, eles não leem pensamento. E não vão ouvir, então, os sons, se é que pudesse dizer, os sons do nosso pensamento, eles não vão conseguir ouvir, porque está na faixa do infrassom. Eles precisam ouvir a nossa voz, que é a faixa que eles também conseguem captar. Então, André Luiz reforça aqui isto para nós. Os sons continuam existindo, mas nós não dispomos de recurso para percebê-los. A ponte pressionada por grande veículo, ele vai para um exemplo aqui, ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta da residência não distante, porta cuja inquietação
se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão infrassom. É um exemplo, uma pessoa que mora próximo de uma ferrovia, de uma linha de trem, quando passa a locomotiva, ou quando nós moramos próximo a uma avenida de grande movimento, quando passa algum carro mais pesado ou maior velocidade, quer dizer que ele promove uma agitação maior de ondas. E as nossas portas ou janelas trepidam. E às vezes é a porta, é a janela, é a outra porta dentro, porque dentro da própria casa essas ondas vão se tocando, ou vão se expandindo e acionando outros corpos que estão ali. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, porque nós não estamos vendo, mas ouvimos trepidar a porta, trepida a janela, trepida alguma coisa que está sobre um móvel, um aparador. Então é uma corrente de ondas que nós não percebemos. Estas correntes imperceptíveis identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com auxílio de condensadores, produzem as ondas de telegrafia sem fio, a do rádio comum, começando pelas ondas longas, até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo, ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar da televisão. Então, conforme a agitação, conforme a frequência com que as ondas se apresentam, é que o resultado, a proposta aparece. Quando fala do rádio ou fala desses movimentos, são ondas longas, ondas de baixa frequência, então são ondas longas que se fazem mais presentes para nós, se esparramam em maior raio em torno de nós. Mas existem as ondas curtas, que seriam uma distância menor entre uma e outra, então elas seriam mais rápidas, elas fazem um fino feixe, né, como um feixe de luz. E aí elas têm assim um raio de ação menor, porém muito mais intenso do que aquilo que é mostrado. Em semelhantes faixas da vida que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Mais uma vez, lembrando que, embora cercado de ondas, ondas muito finas, muito agudas, ou ondas diferenciadas, esse infrassom, essas ondas mais baixas, nós não conseguimos perceber e nem os espíritos desencarnados que estão próximos a nós conseguem. Então, a gente diz, nossa, como está tudo silêncio hoje? Porque, na verdade, nós não estamos ouvindo os ruídos do infrassom. Então, nós achamos que está tudo muito quieto. A espiritualidade também, aqueles que estão mais próximos da nossa formatação orgânica, vão sentir da mesma forma. Eles também vão só perceber silêncio em torno deles. Não percebem vozes, não percebem presenças. Por isso que muitas vezes eles não conseguem mesmo ouvir os espíritos superiores, que têm uma voz, uma frequência vibratória, uma energia em outro nível. Por isso que não consegue ouvir. Mas espíritos inferiores eles vão ouvir, porque está na mesma frequência vibratória que eles ali naquele instante. Ok? Vamos lá então? Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas
nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Então, com uma frequência maior de ondas, nós vamos ouvir mais. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto nesse grau vibratório as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini, ou tons de combinação com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. É interessante a questão de tons de Tartini, porque há um relato dizendo que Tartini era um violinista que queria tirar sons maravilhosos, fantásticos, um som único. Então, ele fez, um dia ele estava dormindo, quer dizer, uma noite ele estava dormindo, quando ele viu diante dele um ser de uma aparência desagradável, mas o ser estava tocando um violino como jamais ele ouvira. E era o diabo. E ele fez um trato que ele queria compor essa sinfonia, que o diabo estava passando para ele. E ele conseguiu naquela noite uma parte da sinfonia. Ele memorizou aquele som e trouxe uma parte da sinfonia. E depois ele levou o resto da vida para, nos instantes finais da sua vida, novamente ele ouvir aquele som e conseguir completar a sua sinfonia. Mas o que tinha de especial eram tons tão fantásticos de combinação sonora que tinham efeitos psíquicos sobre as pessoas, sobre as disposições mentais das pessoas. Algo que se aproxima ou acima até daquilo que nós conhecemos como diapasão, que é usado para afinar instrumentos. Então é interessante observar André Luiz falando sobre isso. Sons médios, mais altos, agudos e superagudos, acima do diapasão. Na fronteira aproximada de pouco além de 15.000 vibrações por segundo, não raro o ouvido vulgar atinge a zona limite. Então nós temos um ouvido vulgar, ouvido comum. Existem pessoas com ouvido mais aguçado, uma faixa auditiva mais ampla, mas a grande maioria está por aí. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, para além de 40.000 vibrações por segundo. Imaginem, se normalmente nós conseguimos ouvir 15.000 vibrações por segundo, não é porque esse é o máximo que a gente consiga ouvir, que acima disso, acima desse número de vibrações, ninguém possa ouvir. Algumas raras pessoas sim, mas animais estão dotados de um conjunto de órgãos do seu aparelho auditivo com outra disposição que lhe permite ouvir sons que nós não ouvimos. Por isso é muito comum quando nós estamos em casa e temos lá uma criação, um gatinho, um cachorro, nosso companheiro, e de repente ele que estava ali quietinho ao nosso lado, quase que adormecido, levanta a cabeça, levanta as orelhas, aguça o sentido e fica em prontidão, ou late, ou rosna, ou apenas se eriça o pelo e fica pronto para alguma coisa. Ele está ouvindo aquilo que nós não ouvimos. Movimentos, ruídos, sons que os nossos ouvidos não captam, não conseguem captar. Mas ele ouve, então ele se prepara, porque ele percebe pessoas, mesmo que estejam mais à distância falando, ele vai perceber. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis, nos sentidos vinculados ao mundo físico. Nós não temos esse alcance para perceber até quanto alguém seria capaz de ouvir ou um animal seria capaz de ouvir. Sabemos que ouvem
que isso é muito variável, de pessoa para pessoa, de espécie animal para espécie animal, nós sabemos que vai variar. Vamos lá então para outros reinos ondulatórios, já que falamos dos sons perceptíveis e aqueles que verdadeiramente não conseguimos perceber. Outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Então, André Luiz está falando de sons que nós, no planeta Terra, sequer conseguimos perceber. Sons do espaço, sons do universo, que nós ainda não detectamos. E existem muitos aparelhos lançados pelos pesquisadores no espaço exatamente para captar sons e até para buscar vozes, possibilidade de comunicação, de vida, de emissão de recados de outros orbes para nós. Enfim, são sons que nós não ouvimos normalmente, mas que sabemos existir e que os grandes radares, as grandes antenas estão conseguindo captar. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. Então veja que também para a luz vai depender da vibração a nossa gama de visualização de luzes, de cores, de luzes, bem como o de ouvir. As micro-ondas em manifestação ascendente determinam nas fibras intrarretilianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca, que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Super interessante esta fala de André Luiz, porque ele está dizendo que a luz branca é a síntese de 7 feixes coloridos, e é aquilo que dão as cores do arco-íris. Na verdade, o arco-íris é formado pela incidência de um raio de luz branca, que para nós seria luz branca, sobre um prisma, ou seja, as gotas d'água de chuva funcionando como um prisma, como um cristal. E ali a luz branca é decomposta pelo prisma, e aí aparecem as 7 cores do arco-íris, que são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índico, que é o anil, o azul forte, e o violeta. Mas por que fazem 7 faixas? Porque são 7 frequências vibratórias diferentes, que são decompostas pelo prisma da luz branca. Mas o mais interessante é André Luiz falar de que essas luzes, essas cores, as cores em si, os feixes luminosos coloridos que compõem a luz branca, têm efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Então, nós ouvimos hoje falar muito em cromoterapia. A cura pelas cores, né? Uma prática de cura pelas cores. O grande problema que a gente vê é de que são pessoas, na maioria, que se arvoram nesse caminho, que não estão habilitadas para esse entendimento. Ela não sabe a ação das cores, e muito menos o campo psíquico, o campo mental de cada criatura, para saber que efeito terá sobre ela aquela cor, o vermelho, o azul, o verde, que efeito terá sobre a pessoa. Então é uma coisa tão subjetiva, porque depende do estado mental de cada pessoa. Por isso que cada um de nós se sente melhor com uma cor, com uma parede pintada de uma cor, com a emissão de luz de uma cor diferente. Então, como nós vamos
até de uma forma imprevidente, colocar na casa espírita os trabalhos de cromoterapia com pessoas que simplesmente receberam uma orientação assim: olha, o paciente entra, você vai fazer 1 minuto de luz vermelha, 1 minuto de luz azul, 1 minuto de luz verde. E aí ele vai embora. E aí a pessoa automaticamente aperta o botãozinho da luz vermelha, conta 1 minuto no relógio, aí aperta o botãozinho da luz azul, conta 1 minuto no relógio, aperta o botãozinho da luz verde, conta 1 minuto no relógio e manda o paciente embora. O que ele fez com esse paciente? Como que ele identificou essa necessidade? Ou que reação vai ter no psiquismo e no organismo da pessoa essa ou aquela cor? Nós precisamos tomar muito cuidado e deixar esse tipo de atendimento para pessoas verdadeiramente especializadas, que possam fazer uma anamnese profunda daquele paciente, não só da doença que ele está apresentando no corpo físico, mas o seu campo mental, que tipo de pensamento ele alimenta, que tipo de sentimento ele alimenta, para identificar e entender como cada cor ou em que nível cada cor age para com as pessoas. É preciso tomar cuidado. Nós não podemos ser tão imprevidentes assim de começarmos a colocar essas coisas funcionando sem esse conhecimento. Quando nós estamos ouvindo o André Luiz dizer aqui que, por intermédio do prisma comum, se decompõe a luz branca, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura conforme os estados mentais que a identifique. Uns se sentirão bem num ambiente de luz vermelha, mas o outro poderá se sentir extremamente mal. Ele poderá se sentir mais confortável numa luz azul. Então precisamos tomar cuidado com isso. Alteia-se a ordem das ondas e surgem depois do vermelho o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. Então vão mudando as frequências. No comprimento da onda em que se localiza o violeta, de 4 por 10 mil de milímetros, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta. E, ultrapassando-o, aparecem as ondas imensamente curtas do raio-x, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Veja a questão do ultravioleta. Como é que nós vamos aplicar ultravioleta? E como aquele paciente, num caso de um atendimento cromoterápico, como ele está protegido na visão para receber um ultravioleta? Porque veja que cessa a visão dele da luz. Cessa a visão, mas não cessa a emissão das ondas, que vão ter uma resposta. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas no reino do espírito, com base nas forças do pensamento. E aqui é interessante, porque ele está falando do psiquismo, dizendo que o pensamento vibra numa determinada frequência, então os nossos pensamentos também são coloridos. Dependendo do que estamos pensando, é a cor que nós estamos emitindo nas faixas do nosso pensamento. Talvez por isso os espíritos saibam, olhando para nós, vendo o campo áurico, identificar exatamente o mundo em que nós vivemos mergulhados. Pensamentos mais presos à materialidade terrena, à sexologia, aos prazeres da carne, aos instintos, às maldades, eles são todos mais densos, estão todos na faixa do vermelho. Então nós teríamos em torno de nós uma aura que refletisse muito mais a coloração vermelha, a raiva, o ódio, são sentimentos que vibram no vermelho. Nós teríamos esse campo. Enquanto os pensamentos mais nobres,
mais santificados, de emoções maiores, de uma espiritualidade superior, eles vão para a cor violeta. Então, os espíritos, fácil, vão identificar quem somos nós. Que mundos nós estamos produzindo ou em que mundo vivemos mergulhados. Eles simplesmente, ao nos observar, vão conseguir de nós a leitura do que verdadeiramente somos, daquilo que estamos fazendo. Tudo bem, minha gente? Vamos então para o capítulo 2. Neste capítulo 2, Conquistas da Microfísica, falando dos primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Interessante, porque espíritos com conhecimento, com sabedoria nessa área, atendendo à necessidade de investigação do homem aqui encarnado, a busca científica, pois eles voltam da espiritualidade para cá, a fim de nos ajudar a entender, a incentivar esses estudos. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto 600 anos antes de Cristo. Então, Tales de Mileto, um filósofo e matemático da época, chamado pai da ciência e da filosofia ocidental, ele trabalhou com a questão do magnetismo. O grande filósofo que tinha a crença da unidade essencial da natureza observa a eletrização no âmbar, elétron em grego. Daí a questão dos campos magnéticos. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Heron de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção como sendo um redemoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Então, o Descartes entendia que havia, como no centro do átomo, um redemoinho de forças, partículas menores em movimento. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Então, Newton não pensava apenas em ondas, mas ele pensava mesmo em partículas luminosas, fenômenos luminosos transcorrendo, decompondo a luz, ele pensava em partículas luminosas. Huygens prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso ou teoria ondulatória. Huygens, então, ele viveu, enquanto Newton viveu no século XVIII, né, trazendo essas informações, que era um físico de época. Huygens viveu no século também XVII, um holandês, matemático, astrônomo, que estudou também a questão dos sons e da força, da cor, da luz, dos sons e da força. Em seguida, temos também André Luiz falando de Franklin. Franklin viveu nos Estados Unidos e teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis aos redemoinhos eletrônicos hoje imaginados. Então, Benjamin Franklin, ele era um jornalista na época, mas um pesquisador, um cientista de época, e pesquisava o campo da eletricidade. E foi ele que
que descobriu, ou que construiu a ideia do para-raios para nós, porque ele se apaixonou pela meteorologia, observando então as quedas de energia, que são os raios. Quer dizer, nós vemos homens de ciência em todo o tempo ocupados em trazer conhecimento, e tudo isso é muito gradativo, cada um vai por um caminho, embora todos estejam à busca dos mesmos pontos. Tudo certo? É curioso sabermos desses homens e vale a pena buscarmos suas biografias para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então vamos lá. Campo eletromagnético. Nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Young, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel a consolidar-lhe as deduções. Então agora já estão em busca de entendimento da difração da luz, ele vai em busca do conhecimento que essa luz possa trazer, das características e modalidades da luz. Em seguida, nós vamos ver os investigadores e pioneiros, até que, em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas assertações lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético, associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz e assegurando que as linhas de força extravasam dos circuitos, assaltando o espaço, ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável lei da teoria eletromagnética. Então, Maxwell vem dar para todos nós um conhecimento fantástico a respeito do eletromagnetismo que ele introduz e que para nós seria fundamental para conhecimentos a respeito, especialmente do passe, quando nós falamos de campos magnéticos, magnetismo, e mostrando que o nosso campo mental é um campamento eletromagnético, como o próprio André Luiz determina. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Em ciência é sempre assim. Alguém pensa, trabalha, traz ali uma hipótese de funcionamento de algo, vai até o limite dele, mais adiante outra pessoa surge que se interessa por aquela pesquisa e a partir de onde aquele um parou, ele vai estabelecer novo avanço. E assim, sequencialmente, nós vamos tendo aquilo que o mundo pode nos oferecer em termos de conhecimento. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis, que cruzam todas as faixas do planeta, sem jamais se misturarem. Então, agora sim, chegamos no século XX e hoje todo mundo fala de ondas mentais, ondas dos sentimentos emocionais, ondas físicas, ondas espirituais, ondas luminosas, sonoras, magnéticas, enfim, hoje nós sabemos de todas essas existências. Sabemos que elas também não se misturam. Elas estão se entrecruzando o tempo inteiro, mas não se misturam. Entretanto, certa indagação se generalizara. Reconhecido o mundo como vasto magneto, composto de átomos e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz? Agora outro problema. Se o mundo é esse grande magneto, formado de átomos, sabendo que as ondas vêm do agito dos átomos, seja do átomo por inteiro, seja do seu núcleo, seja da sua eletrosfera, são eles que vão formando ondas, movimentos, gerando essa energia. Então, sabendo que as ondas vêm deles,
como poderiam sistemas atômicos, essa movimentação, gerá-las criando ondas diferentes. Ondas, por exemplo, de calor e ondas de luz. Que tipo de vibração? Como o átomo procede para que tenhamos ondas de calor ou ondas de luz? Como isso? Essa foi a grande pergunta do século XX, mas que a gente ainda fica buscando as respostas de um entendimento. Para isso, nós precisaríamos ver essa estrutura do átomo primeiro. Então, vamos lá. Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900, então, o início do século XX, que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais ou, mais propriamente, através de glânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Daí que nós vamos começar a entrar em mecânica quântica. Quanta é o pacote de energia. Então, ele está falando dos pacotes de energia que o átomo começa a pôr para fora, a mandar. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas, e exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. Nós, quando pensamos na nossa galáxia, nós pensamos no nosso sistema solar, melhor dizendo, nós temos o Sol como centro e os planetas girando em órbitas em torno dele. No átomo, não seria isso de estarem os elétrons girando em torno dos núcleos. Não funciona apenas com esse movimento, mas os elétrons têm várias camadas, que nós poderíamos, para efeito de pensamento, dizer várias órbitas. Vão formando várias camadas em torno, várias órbitas em torno do núcleo. E o elétron, pela sua agitação, ele pode saltar de uma órbita para outra, de uma camada para outra. Ele é excitado por outro elétron livre que se choca com ele, ele incha, ele aumenta o seu potencial, aí ele não cabe mais naquela faixa em que ele se encontra. Ele salta para outra imediatamente superior. Mas ele salta, ali é como se ele entregasse aquele excesso de energia e retorna para a sua anterior. É um movimento de saltos, por isso chamamos de salto quântico. Como se ele levasse a encomenda e voltasse para o seu lugar. E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado no máximo de 7 camadas concêntricas. Então, isso para efeito de estudo, para efeito pedagógico, plenamente isoladas entre si, nos seios das quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Então, eles saltam de um lado para outro todo o tempo. Isso quem desenvolveu esse trabalho todo foi Bohr. Então, os que se localizam ali, nas zonas periféricas, são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais jungidas ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos, a se granularem na série de raios-x. Se nós pensássemos o núcleo de um átomo, as camadas em torno dele, as últimas camadas seriam aquelas onde os elétrons estariam mais livres e eles soltariam os pacotes de luz, os fótons. Os mais próximos do núcleo não têm essa condição de mandar lá para fora a sua energia. Então, eles têm, assim, raios mais curtinhos. Não chega até a última órbita, a 7ª órbita. Ele está na primeira, ele emite até a 2ª, no máximo até a 3ª, mas não atravessa todas as órbitas. Por conta disso, a emissão dele é como
esses raios mais curtos são simplesmente como aglutinados, granulozinhos, e isso dá origem ao raio-x, um outro tipo de raio. Aplicada à teoria de Born, em multifários setores de demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Dessa forma, nós fomos adquirindo este conhecimento, esta capacidade de entendimento e de busca da luz. E aí André Luiz vem então com o estado radiante e os raios-x. O estado radiante seria o de luz, que nós já vimos, que são aqueles fótons que atravessam pacotes de energia que atravessam as 7 camadas, ou que estão nas camadas externas e por isso lançam fora. E o raio-x, que é aquela energia que não atravessou todas as camadas do átomo. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis, elementos conjugados entre si, entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Muitos de nós aqui, que estudou pela década de 60 a questão do átomo, foi isso que nós aprendemos, que o átomo era a menor partícula da matéria, eram como bolinhas que não se dividiam. Era a menor partícula e que não se dividia. E que vários átomos iguais, ou várias partículas juntos, ou várias bolinhas, por exemplo, do cloro ou do oxigênio, formaria a molécula que nós propriamente diríamos de oxigênio ou de cloro. Então, para ter uma molécula que depois vai dar origem à substância que vai dar a forma, nós precisaríamos de vários átomos combinados entre si. No caso da água, por exemplo, é uma combinação de átomos de oxigênio e hidrogênio. Nós temos 2 átomos de oxigênio mais um átomo de hidrogênio e nós temos aí uma molécula de água. Várias moléculas de água vão dar a substância água que nós conhecemos. Então, era isso que nós tínhamos aprendido. Seriam como o vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física, retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Richthofen. William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado no qual obtinha grande rarefação de ar, fazendo passar através dele uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, cátodos e ânodos, ou polos negativo e positivo, respectivamente, formados por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Efetuadas a corrente, o grande físico notou que do cátodo partiam raios, que atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam certa luminosidade fluorescente. Então veja que interessante, ele criou um balão de vidro, ali com ar rarefeito, 2 polos, vejam que está se descrevendo a lâmpada. E percebeu-se que do polo positivo partia uma faísca que iluminava a parte do vidro. Crookes classificou como sendo radiante o estado que se mostrava o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que se conseguira reter os corpúsculos que entristecem a base física do universo. Então, o que ele entendia era que aquela faísca iluminava ou fazia fluorescer o ar rarefeito, o gás rarefeito que estava dentro daquela ampola de vidro. Mas depois dele aparece Ruyteng, que lhe retoma as investigações, aquilo que nós dissemos. Um cientista para num ponto, outro vem e continua a partir daquele ponto. E projetando os raios catódicos sobre tela metálica, colocou a própria mão entre o tubo e a pequena chapa recamada de substância fluorescente, observando que os ossos se destacavam em cor escura
na carne que se fizera transparente. Os raios X ou raio Röntgen foram, desde então, trazidos à consideração do mundo. Simplesmente, ele percebeu que aquela fluorescência teve um papel importante sobre um anteparo. Foi possível colocar a mão e observar os ossos. Só assim nós tivemos a possibilidade dos exames de radiografia. Claro que depois foram cada vez mais aperfeiçoados, mas é assim mesmo que eles funcionavam. E aí se fizeram presente no mundo. Bem, nós estamos já com o nosso tempo limitado, não vai dar para a gente terminar hoje esse capítulo. Se Deus quiser, a semana que vem a gente continuamos aqui em elétron e radioatividade para concluir esse capítulo 2, tá bom? Fica para a semana que vem. Ótimo!